A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, é uma personagem recente, nova na política local. Ela se tornou vice-governadora e, com ela, uma lufada de novidade na máquina pública do Estado. Jade conclui esse mandato como vice-governadora e passa para as eleições desse ano. É sobre política, sobre a mulher na política, sobre o destino político de Jade Romero que a gente conversa hoje no programa do Anuário. A gente recebe no estúdio Jade Romero. Acompanhe. Jade Romero é graduada em Gestão Pública pela Unifor, é especialista em políticas públicas, também estuda no mestrado Administração Pública, foi secretária executiva do Esporte, aqui no estado, no governo de Camilo Santana, assumiu a Secretaria das Mulheres, a Proteção Social, com o governador Eumano de Freitas, e se tornou, como já disse, desde 2023, no atual mandato, vice-governadora do estado do Ceará. Aqui no estúdio comigo, Jade Romero. Bem-vinda, Jade. Obrigada, Jocélio. Agradecer essa oportunidade da gente bater esse papo, parabenizando mais uma vez pelo anuário, que tem um papel fundamental na história, já é um marco para a nossa cultura, enfim, para os dados do nosso estado do Ceará. Muito bem. Primeira pergunta para a senhora, com o risco de cometer um clichê, mas é importante. As mulheres na política, isso ainda é rubrica, isso ainda é tema, porque ainda que deve ser natural, a mulher na política, a mulher na engenharia, a mulher no jornalismo, onde quer que seja, ainda é pauta, assim como o racismo ainda é pauta. Sim. Como é que a senhora, com a sua experiência agora, não só como política, mas política com mandato, com essa experiência, como é que a senhora lê esse papel na política? Primeiro destacar, Jocélio, o Brasil está atrás de países como a Arábia Saudita em termos de representatividade feminina no Congresso Nacional. E, recentemente, uma pesquisa, que inclusive foi divulgada pelo Valor Econômico, mostra que dos anos 90 até os dias atuais, mais de 75% dos cargos públicos foram ocupados por homens. Isso é reflexo de uma sociedade ainda muito machista, onde direitos das mulheres foram conquistados muito recentemente. Então, nós temos um grande desafio, creio eu, para ter mais mulheres nesse espaço. Lógico que primeiro enfrentar o machismo estrutural de uma sociedade que por séculos sempre foi firmada no masculino, mas também combater a violência política de gênero, que é um tema urgente que afasta mulheres da vida pública, e também discutir novas regras para que as mulheres tenham mais condição também de serem chanceladas, de chegar a um cargo público, não somente de disputar, mas ter condições também para chegar, né, nesse lugar. E é interessante, né, quando a gente olha para as estruturas partidárias, ainda também são estruturas muito masculinas. E combater a impunidade também em casos que há fraude à cota de gênero, né, e também da violência política de gênero. Acho que a gente precisa dar o exemplo para conseguir ampliar essa representatividade feminina. O voto feminino nessa eleição representa um voto decisivo na esfera nacional e também nas esferas estaduais. Então, mas ainda assim, a gente tem uma subrepresentatividade que é muito importante e que não traz a pluralidade do nosso país, do nosso estado, para os espaços de poder, né? No geral, a gente tem aí homens de meia idade, brancos, muitos com muito poder aquisitivo, de famílias importantes, outros de oligarquias que vêm já se perpetuando há muito tempo e que não representam, de fato, toda a pluralidade que a gente tem no nosso estado e em todo o país. Não é o seu caso, porque a senhora não é de uma família que gerou essa tradição, a senhora não está herdando tradição política como a gente vê na política na vida real. Mas na vida real da política, mesmo sendo mulheres, as prefeitas, as deputadas, as lideranças, a gente vê que, em muitos casos, elas são apenas descendentes de uma família, de uma linhagem política, como se diz. Então, tem uma distância entre o espaço da mulher, mas que tipo de mandato feminino, se é que eu posso dizer assim, acontece? Eu não vou chamar de greenwashing, como se fala no ISD, mas como é que a senhora vê a capacidade que essas mulheres que estão na política têm de fazer jus a esse espaço tão valioso? Primeiro que há, de fato, né, esse contexto que muitas vezes vem um mandato de uma mulher em referência a um homem, né? Eu acredito que isso não diminui a importância dessa mulher, ao contrário, traz essa mulher para o espaço de poder para que ela possa inspirar outras meninas, mulheres,
que aquele lugar é nosso, mas também para utilizar o nosso poder de legislar, o poder de intervir nas políticas públicas e de criar um ambiente mais propício para outras mulheres. Então, até muito recentemente, a direita e a extrema-direita não evitavam falar sobre essa política de gênero, né? Evitavam qualquer referência, era abominável de forma total. Hoje nós já vemos, inclusive, pessoas de extrema direita aqui no estado do Ceará alegando violência política de gênero. Então, está muito claro que não é uma questão ideológica, um ponto de vista, ou de direita ou de esquerda. É uma questão de sociedade, né? Não é uma pauta discutível. São direitos. E esses direitos têm que ser garantidos pelas que estão, né, para que possam vir outras, e ser rediscutido também como é que a gente consegue dar espaço para mulheres que não têm essa, como eu, venho de uma família simples aqui de Fortaleza, venho do movimento de juventude, né, não tenho parentes importantes, então a caminhada se torna aí muito mais difícil, muito mais dolorosa, né? Então, eu acho que a gente também tem que utilizar o nosso mandato para falar e para criar ambiente propício para que outras mulheres possam ser candidatas e consigam se eleger. A senhora tem uma militância, como a senhora disse, no movimento estudantil também, na vida partidária, não necessariamente com mandato. E a senhora estreia já como vice-governadora, quer dizer, a senhora, por uma circunstância da vida e da política, a senhora teve essa felicidade. Qual é a autocrítica que a senhora faz desse mandato como vice, considerando que a senhora, embora vice, também assumiu como secretária? Sim. Que a figura do vice é muito da iminência do poder, é uma figura mais institucional, né? Sem uma pasta fica um cargo até esvaziado, não foi o seu caso. Como é que a senhora faz essa autocrítica desse mandato? Bem, primeiro que eu pessoalmente, eu acho que tem poucas pessoas que são tão críticas consigo mesmo como eu sou, né? Todos os dias eu tento aprimorar, aprender, né? Quando eu fui eleita vice-governadora, eu brinco, às vezes eu digo até para o Elmano, eu não sabia nem por que o governador sentava na cabeceira ali da mesa, né? Então, assim, da questão muito mais protocolar mesmo, né? Eu tinha já experiência tanto técnica quanto de outros cargos, mas envolve uma série de questões protocolares, né? Então, eu aprendi muito, né? Aprendi sobre essas questões, aprendi sobre as articulações políticas, né? Porque eu sempre tive nos movimentos, sempre estudei muito sobre a administração pública, assumi cargos técnicos, mas a partir do momento que eu viro vice-governadora, eu também passo a figurar como uma peça, né, de todo esse tabuleiro e para lidar também com os bastidores. Então, eu acho que do ponto de vista, assim, se for para fazer uma autocrítica, né, é a autocrítica do sempre observar e sempre se colocar para aprender. José, tem um fato interessante, que assim que eu cheguei na vice-governadoria, tinha um livro que estava lá, uma entrevista com os ex-vice-governadores do estado, antes da Isolda. E eu li essa entrevista. E o que eu vi ali naquelas entrevistas era um pouco de incompletude de todos aqueles que tinham sido vice-governadores, porque na verdade eles queriam ser governadores e não vice. Então aquilo me trouxe um aprendizado desde então. Que o meu lugar é o de vice, é o da vacância, é o lugar de respeito institucional ao governador, é o lugar de ouvir o que é que o governador está pautando, o lugar de parceria, de ser liderada por ele. E isso também me ajudou muito a ter esse espaço. O Elmano confia muito em mim, não é à toa que eu fui secretária de Mulheres, fui secretária de Proteção Social, e essas lições também de olhar para o passado, elas também trazem boas lições aí para o presente. E o PT, né? O PT foi um partido que nasceu ali, a sua gênese é um movimento sindical, aí ele chegou ao poder com Lula, renovou esse poder com Lula, veio o Dilma, teve todo o trauma do impeachment, volta o PT depois, no Ceará, um longo período de Camilo, começou Cid ali com uma aliança, vem Camilo e agora é Elmano. Pergunto à senhora está no PT, a senhora está de vermelho, acho que por acaso, né? Mas a senhora está no PT. Isso posto, o PT ele ficou inflado por nomes que não são necessariamente a cara do partido. A gente vê isso muito pelo interior. Que PT é esse hoje, do qual a senhora faz parte?
Eu acho que não é uma questão de ser a cara do partido. Eu acho que, Jocélio, a gente tem ciclos que se iniciam na política, na vida empresarial, na nossa vida familiar e que vão encerrando. Então, o PT, assim como outros partidos, precisam de renovação, de novas lideranças, né? Eu volto ao PT depois de 16 anos filiada ao MDB, né? O meu posicionamento é um posicionamento de coerência com o partido, daquilo que eu penso, que eu acredito, do que sempre lutei desde jovem. Então, quando a gente olha para essa pluralidade, né, dentro dos partidos, vem também nessa necessidade de renovação. Então, eu acredito que, lógico, que tem petistas, né, ou ex-petistas, como, por exemplo, a pré-candidata a senadora, né, deputada federal, Luiziane Lins, né, que tinha muito esse símbolo do PT, né, e acho que as pessoas ficam também muito presas nesses símbolos. E é preciso renovar, a política vai passando, né, e novas lideranças vão surgindo. A Luiziane, por exemplo, é uma liderança consolidada, né, que tem a sua pauta, o seu público muito bem firmado, né, mas em outras instâncias é natural que isso vá acontecendo, né? Se a gente olhar para o futuro, a gente já olha e pensa, quem são os possíveis sucessores do Lula, né, depois de 2027, se Deus quiser ele reeleito, né? Então, esse é um processo que eu acredito ser natural. A propósito disso, todo grupo político que fica muito tempo no poder tem os seus desgastes. Então, eu estou falando de dois governos de Camilo, vem o governo Elmano, agora tem a iminente candidatura clara à reeleição de Elmano. O que é que a senhora lê dessa longevidade do mesmo grupo no poder? Como é que a senhora lê isso? Eu acredito que as pessoas veem muito os resultados que essa longevidade trouxe para o estado do Ceará. Com Cid, com Camilo, com Isolda e com Elmano. Nós temos hoje uma educação que é referência não só para o Brasil, mas para a América Latina. Nós conseguimos interiorizar o atendimento à saúde para as regiões, levando tratamento oncológico. Conseguimos sair de um estado que não conseguia atrair investimentos para um estado que teve, de 2023 até aqui, 180 mil empregos de saldo positivo, que tem 11 data centers funcionando, que atraiu o maior investimento em data centers do TikTok, 260 bilhões 200 bilhões de reais aqui para o estado do Ceará, que tem atraído grandes companhias, que reabriu o polo automotivo, que tem fabricado carros, né, elétricos. Então, a gente vê, quando a gente compara esse estado do Ceará, né, há 20 anos atrás, né, que tinha dificuldades absurdas, era um estado que era tratado como o estado das crianças desnutridas, de lugar difícil. Dentro do Nordeste, a Bahia e Pernambuco deixavam... Você vê que o Ceará começou a dar esse salto lá na era Tasso, ainda nos anos 80. Né? A gente precisa reconhecer que o Tasso, né, rompendo ali com aquela geração dos coronéis, começou a trazer uma institucionalidade, um gerencialismo para dentro do governo, né, uma visão mesmo de gestão que foi importante. Mas os resultados, né, o que a gente fala hoje, talvez não se sonhava, nem se sonhava naquela época, né, de ter escolas em tempo integral, de ter hospitais funcionando no interior do estado. Então, esses resultados concretos, eles vieram nas gestões de Cid, de Camilo, de Isolda e de Elmano. Então, eu acredito que, por mais que tenha algum desgaste que é natural, né, desses ciclos, acho que as pessoas veem mais as virtudes das entregas que foram conquistadas ao longo desses anos. A propósito, a senhora diria que desse governo atual, o governo Elmano, qual a grande marca que a senhora enxerga? O governo do qual a senhora faz parte? Bem, nós temos grandes marcas. Chegar a 100% das escolas em tempo integral, 81 centros de educação infantil, as creches que foram entregues, maior investimento público da história, o Ceará crescendo acima do Nordeste e do Brasil, atração de grandes investimentos, primeira vez na história que o Ceará tem mais pessoas trabalhando com carteira assinada do que titulares do programa de transferência de renda, do Bolsa Família, né? Então, eu acho que a gente tem grandes marcas, tanto de redução das desigualdades sociais, como de geração de emprego e renda. E além do fortalecimento da educação, interiorização da saúde, tratamento oncológico mais perto de casa. Então, eu acredito que a grande marca do governador Elmano, né, além do Ceará Sem Fome e de outras políticas que foram criadas pelo Elmano, é realmente essa marca de ter
o olhar para as pessoas que mais precisam das políticas públicas. Então, em todas as áreas a gente consegue celebrar resultados, vitórias, né, consegue ver aí resultados que de fato impactaram na vida das pessoas, né? Porque eu tenho falado muito, Jocélio, que só o discurso, ele às vezes atrai um like, ele gera alguma identidade do eleitor com quem está se candidatando, mas na hora mesmo da eleição, né, muitas pessoas votam, obviamente, por identidade, por emoção, por partido político, mas a grande população quer saber dos seus problemas do dia a dia, se eles estão ou não sendo resolvidos, né? Então, eu acredito que são essas entregas que impactam na decisão do eleitor, né? Ver realmente a sua vida podendo mudar e podendo melhorar. A senhora tocou no ponto, a senhora é super jovem, a sua geração e a geração mais jovem ainda, ela é muito nativa da internet, né? A gente vê políticos até mais antigos fazendo uma espécie de pastiche, tentando ser engraçado na internet, fazendo vídeo, quer dizer, a linguagem da internet parece ser a prioridade, entre aspas, da linha de comunicação desses gestores. Como é que a senhora lida com as redes sociais? Como é que a senhora analisa, observa os seus contemporâneos da política nas redes sociais? Eu acredito, Jocélio, primeiro que a comunicação exige um esforço de repetição e as redes sociais vêm com muita informação e também desinformação, né? Acontece. Mas hoje é possível se checar melhor as informações que são ditas, né? Com mais rapidez. Acho que esse é um ponto alto, assim, da utilização das redes sociais. E a rede social gera isso, gera empatia, gera a identidade do eleitor com o público, com a bandeira que o político levanta. Eu acredito que da minha geração, né, de 40 anos para menos, né, nós vemos políticos que surgiram por causa das redes sociais. Eu acredito que isso é um pouco de uma tendência, mas não pode ser só isso, né? Pode gerar a identidade, a emoção em algum momento, né? Mas se não há verdade, se não há conexão daquilo que é apresentado na rede social com o que de fato é o político, primeiro que se torna jocoso, né? Se torna risível, não tem engajamento, ao contrário, né? Às vezes até ridículo. Às vezes, muitas vezes chega a ser ridículo. Nós vimos, a gente assiste coisas que a gente fica, meu Deus do céu, né? Como é que a equipe deixou postar, né? Tem coisas desse tipo. Mas eu acredito que é um ambiente de comunicação muito importante, direto com o eleitor. O eleitor antes encontrava várias etapas para se comunicar com o político. Hoje ele manda uma mensagem direto, eu vejo todos os meus comentários, vejo minhas mensagens, nem sempre consigo responder tudo, mas eu vejo tudo. Como é que é a sua relação com o eleitor na rua? Porque a senhora, que é vice-governadora, tem uma agenda de secretária, a senhora tem uma agenda de inauguração, enfim, mas tem uma institucionalidade, tem um aparato, quer dizer, é difícil o político acusado de ficar distante do povo. Ih, elegeu, sumiu. Mas é complicado, tem segurança, tem uma série de questões que envolvem esse perfil. Como é que a senhora concilia isso? Como é que a sua vida pessoal também não é engolida por isso? Bem, Jocélio, eu acho que a gente já ultrapassou esse tempo de político distante das pessoas. Por mais que haja ali a representatividade do Estado, o papel de cada um de nós é fazer essa coisa de andar pelos municípios, de conversar com as pessoas. O Elmano tem feito uma agenda muito extensa dos municípios e eu também tenho feito. Então, assim, obviamente que é impossível levar a vida pessoal que se levava antes. Sim. Até por conta das demandas, das agendas, mas eu sempre estou, né, enfim, né, sempre conversando com as pessoas, ando na rua, cumprimento as pessoas, sou muito reconhecida, as mulheres me reconhecem bastante, né, onde eu estou, sempre vem as mulheres falar comigo, eu também retribuo, e do meu jeito, né, do meu jeito como eu sou, eu gosto de ter, assim, eu sou muito firme quando vou me posicionar, mas no dia a dia estou sempre rindo, sempre brincando, fazendo ali, né, conversando com as pessoas, e eu adoro fazer isso, desde sempre. Né? Se fosse para me encastelar, para ter que tomar decisão dentro do ar-condicionado só e fazer aquela coisa protocolar, eu acho que eu teria escolhido outro ramo. Eu gosto disso, eu gosto do movimento, gosto de evento, gosto de estar na rua. O governo Elmano tem mais de 30 secretarias, 33 se eu não me engano, é isso? 33 total? Quer dizer, é muito secretário, né? Como é que é a rotina de vocês dentro do governo, já que são tantos?
Bem, primeiro que o Elmano criou pastas importantes, né? Criou a Secretaria das Mulheres, criou a Secretaria de Igualdade Racial, deu valor a essas políticas. Isso não complica não, Jade? Isso não é secretaria demais para dizer que está atento a essa área, quando uma só poderia dar conta dessa pauta? Eu acho, Jocélio, que quando estava, por exemplo, muito concentrado na SPS, muita coisa, o secretário geralmente elege suas prioridades e as outras políticas ficam ali meio que circulando na adjacência, né? Tendo os seus secretários e com a autonomia que o Elmano tem dado aos secretários, eu acho que a gente consegue valorizar mais e dar visibilidade a essa política. Não é à toa que, por exemplo, na diversidade foi criado o Centro de Diversidade, Centro da Diversidade, pesquisas que envolvem o tema com segurança, foi desenvolvido também, enfim, teve apoio a vários eventos, avanços na legislação, uma série de entregas que talvez se tivesse ali só dentro da SPS, talvez não fosse tão prioritário, né, para quem está conduzindo ali programas de transferência de renda. Então eu acho que a gente deu uma visibilidade a essas pautas, mas obviamente envolve um esforço de governança maior do gestor de conseguir ali alinhar, né, a expectativa do Elmano com a expectativa dos secretários e a necessidade também de cada um desses setores que foram contemplados aí com pastas específicas para valorizar a política. Como é que é a distância do que a senhora acredita como cidadã, como política, que a senhora sonha, e a realidade da máquina pública? Eu estou falando porque tem muita gente que está assistindo essa entrevista que pode se inspirar na senhora por ter um sonho, ter um ideal, tem algo em que acredita, mas que pensa assim, puxa, vou disputar porque eu vou mudar o mundo. Um parlamentar não muda o mundo, ele vota direito, ele pode suscitar um debate. Um governante, ele tem um peso grande de orçamento, de limitações diversas. Essa distância, ela leva à frustração com mais frequência do que a alegria, do que a satisfação? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que traz uma reflexão profunda, não só para mim, mas acho que para toda a classe política e para quem está acompanhando. Eu acho que a maior distância é essa o meu sonho de entrar na política era o sonho de criança de mudar o mundo. E quando a gente lidar com a burocracia, né, com uma série de questões políticas, influências externas e internas dentro da tomada de decisão, que sempre acontece, né, a gente vê que há limitações, né, e as limitações muitas vezes elas acontecem principalmente na ordem financeira, de gestão financeira, né, então quando eu fui secretário de Participação Popular, secretário do Esporte, executivo do Esporte, de Mulheres e de Proteção Social, às vezes as pessoas pensavam, não, você está conduzindo um grande orçamento, mas ainda assim eu tentava ter políticas que não tivessem impacto financeiro. Que a gente pudesse criar, como a gente criou a plataforma Ceará Te Acolhe, que é uma plataforma para famílias neurodivergentes de atendimento psicológico e jurídico, sem investir nenhum real novo. Então, só com o que a gente já tinha. Porque a gente sonha em impactar a vida das pessoas, mas a gente barra bastante na questão burocrática, né, que envolve muito tempo dentro dos processos licitatórios, da burocracia, das etapas dos processos, e também na questão financeira. Sempre que alguém vem sugerir algo novo, eu fico pensando, meu Deus do céu, de onde é que vai surgir o dinheiro para fazer, né? Porque nós temos orçamento limitado, né? E não existe como retroceder. O serviço que abre, ele não fecha. Né? A política que é implementada, ela não volta atrás. Algumas políticas são transitórias, são para pontos específicos, mas a maior parte não. Então eu acho que, principalmente na questão financeira, é algo que sempre tem boas ideias, mas a gente esbarra, né? E a criação de novos impostos, eu acho que o Brasil já tem uma taxa tributária muito alta, né? Nós já cobramos muito, né, da sociedade, então o que a gente tem que fazer é ter eficiência para gerir bem aquilo que nós temos, sem impactar financeiramente o cidadão, a cidadã, que já está muitas vezes sufocado. Jade, ficou muito difícil debater, né, porque as pessoas não querem mais confrontar ideias, elas querem confrontar o outro, elas não querem aprender com a divergência, elas querem convencer ou matar ou morrer, não é? Então as redes sociais alimentadas por um algoritmo que precisa disso, elas fizeram o mundo virar isso, não é só no Brasil, não é só no Ceará. Ou seja, o seu tempo da política convive com isso.
Como é que tem sido a sua experiência? Como é que foi até agora? Eu estou falando seja no plenário, seja no almoço do fim de semana. Bem, eu sempre tenho falado, né, assim, repetidamente, eu acho que é o meu papel enquanto alguém que está na imprensa, alguém que dá entrevista, alguém que tem uma audiência na rede social, que a política deve acontecer dentro das 4 linhas. Que a gente não deve desmerecer, diminuir, descredibilizar quem está falando para poder tentar mudar a opinião, né? Que a gente deve tentar conversar, né? Conciliar as ideias divergentes, isso faz parte da democracia, mas que nós temos questões muitas vezes humanitárias que precisam ser levadas para dentro da rede social. Todos os dias, né, eu recebo ataques de ordem de gênero, né, em relação à minha aparência, em relação ao que eu falo, né, dizendo que é mimimi. Então, assim, nós temos ainda questões civilizatórias que precisam ser discutidas, né? Então, assim, dentro de casa, no almoço, é tudo tranquilo, né? Eu acho que hoje o ambiente mais hostil que a gente tem é a rede social, porque, inclusive, muita gente se esconde atrás de um computador, de um celular, né, achando que pode falar aquilo que quiser, né? São muito corajosos, né? São muito corajosos. E aí, para isso, tem sempre a justiça, né, que é um dos caminhos, e de vez em quando eu dou umas respondidas também. Eu já vi responder. Eu respondo. Acho até que antes de assumir, você estava mais presente lá no confronto, né? Deu uma freada, né? Eu dou uma diminuída, mas eu confesso que eu gosto da discussão, né? Eu gosto da discussão, de ouvir o contraponto. Até porque quando a gente ouve quem pensa diferente, às vezes a gente melhora o nosso ponto de vista. Agora, de forma civilizada e educada. Mas, às vezes, tem uns, né, que às vezes merece, tem que ser na justiça mesmo, porque ultrapassa todos os limites do respeito e isso não é tolerável numa sociedade. Tá. Bom, a senhora é casada com uma figura pública, né? Um gestor de futebol de imenso sucesso, o gestor mais bem sucedido na história do futebol cearense, e que saiu desse mercado, foi para o mercado de São Paulo, falando do Marcelo Paes. Em que medida a personagem, seu esposo, entra no seu campo da política? Seja para o bem, quando estava muito bem a fase do time aqui, do clube, seja para o mal, quando houve um desgaste público na relação dele com o torcedor. Jocélio, eu acredito que a gente sempre olha muito a mulher nesse ponto de referência dessa relação, né? Então, eu acredito que, em algum momento, algumas pessoas olhavam para mim como a esposa do Marcelo Paes. Eu acho que isso pode ter acontecido. Mas hoje eu já vejo que o cidadão sabe diferir, né, as decisões do Marcelo e quem é a Jade, porque eu acredito que, pelo que eu falo, pelo trabalho que eu fiz, as pessoas veem que conseguem distanciar. O Marcelo nunca pediu nenhum voto para mim. Nunca. Nunca pediu um voto para mim. Pode ter, no máximo, ter ido votar comigo no dia da eleição, com o meu adesivo ali, como vice-governadora, né, mas nunca envolveu, a gente nunca misturou futebol e política. Então, isso geralmente vem de quem quer atacar o Marcelo e me utiliza, ou de quem já não votaria em mim e diz que é de direita, enfim, né, e usa o Marcelo como... Mas eu acho que hoje as pessoas conseguem dividir bem essas atividades. O Marcelo é um profissional do futebol, né, e a gente diz sempre, eu conheci o Marcelo no futebol e o Marcelo me conheceu na política, então eu respeito a decisão dele e ele respeita a minha decisão, inclusive de estar pré-candidato aqui no estado do Ceará. Essa decisão foi uma decisão também tomada em conjunto. Dentro da vida privada, a gente, lógico, conversa sobre política, sobre futebol, mas na vida pública as coisas são bem distintas e a gente não envolve, né? Futebol com política, a gente não quer que isso seja misturado. Quando é misturado, realmente é uma coisa do próprio eleitor, do próprio torcedor, muitas vezes de forma passional. O futebol é passional. Demais. E a política também, né? Vocês escolheram dois campos que não permitem muita racionalidade. Né? Minha mãe brinca, às vezes, dizendo, meu filho, só falta agora você falar da pauta de religião, que é para poder ficar um pouco mais polêmico. Tem uma campanha se aproximando, a gente está falando aqui em termos conceituais, não estamos fazendo aqui nada que fuja do conceitual, mas uma campanha exige muito, né? Então a senhora vai ter que lidar com a realidade de campanha, agora não só como candidata, não mais como candidata a vice, porque nesse jogo a senhora tem outros projetos, mas é um projeto político. Então a senhora se vê fora da política, a senhora é uma mulher convencida de que seu destino é a política, doravante.
Não, lógico que permanecer na política, né, ter um cargo eletivo é uma decisão da população, né? Eu tenho muita humildade de colocar o meu nome para novos projetos, mas tendo essa tranquilidade de que a população é que vai decidir. Aliás, é a população que vai decidir esse ano quem volta para casa e quem permanece na política, né? Eu acredito, inclusive, que alguns ciclos podem ser encerrados para algumas pessoas que estão, principalmente no legislativo. A gente vê ali um novo panorama. Acho que nós vamos ter pessoas que vão se eleger pela primeira vez, né, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional. Então, eu acredito que a gente pode ter aí uma mudança um pouco desse panorama do político aqui do estado do Ceará. Então, assim, eu amo a política. Vou colocar meu nome à disposição, mas obviamente respeitando também a institucionalidade. Primeiro vem a institucionalidade do cargo, o qual eu estou à frente até o dia 31 de dezembro desse ano e continuarei mantendo como prioridade fora do meu horário de trabalho, obviamente, principalmente aos finais de semana. Vou me dedicar aí à pré-campanha nesse momento e posteriormente à campanha. Ok. Jade Romero, muito obrigado pela sua vinda. A gente volta a se falar no outro momento. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem, você acompanhou a entrevista com Jade Romero, vice-governadora do Ceará. Ela que está conosco aqui no estúdio, com uma convidada que também faz parte do anuário, porque o anuário traz a relação completa, o perfil e que faz a gestão estadual aqui no Ceará. O anuário do Ceará é uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos. Você pode adquirir o anuário na sua edição impressa, em bancas ou livrarias e pode lê-lo gratuitamente pela internet, anuariodoceara.com.br. O anuário no livro é um objeto de desejo, as pessoas querem ter o livro, mas o conteúdo está aberto na internet. Você acompanha a gente pelo canal FDR, em sinal digital ou também aberto, também no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, e pode conferir também conteúdos pelo Instagram, @Fundação Demócrito Rocha, ou ainda @Anuário do Ceará. Muito obrigado, até a próxima.